dia, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, estamos iniciando mais um culto. E lembrando que hoje tem Santa Ceia. Vamos nos preparar, ok? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma situação muito comum, muito corriqueira. Está no Salmo 77. É um pouquinho longo, mas é interessante a gente refletir sobre isso. No Salmo 77, versículo 2 e 3 diz o seguinte: No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. No versículo 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tomará a ser favorável? 8. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Versículo 10. E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Veja, irmãos, nós, quando não estamos bem com Deus, quando nós temos algum problema que não consegue resolver do nosso jeito, nós temos esse tipo de sentimento. Nós temos, indiretamente, às vezes, culpado Deus por não ter feito o melhor para nós, resolver o nosso problema. E aqui o salmista diz o seguinte, que quem está doente sou eu, somos nós. Então nós é que temos de fazer a nossa parte, porque parte de Deus é 100%. Ele é perfeito e nunca falha. Então, gostaria de encorajar os irmãos a refletir mais sobre isso. Quantas vezes que nós estamos revoltados contra Deus, não ter feito a nossa vontade, na nossa convivência, acumulamos raivas, decepções, ficamos depressivos, ficamos com todos os sentimentos que não vêm do fruto do Espírito. Amém? Então, o que nós precisamos é pedir perdão para Deus e voltamos logo a conectar com Ele e a reconhecer que Ele é um Deus perfeito, Deus maravilhoso. Agora vamos convidar o grupo de louvor para louvarmos junto esse nosso Deus maravilhoso, o único. Amém? Bom dia, irmãos! Mais uma vez estamos aqui juntos nesse domingo para estar adorando ao nosso Senhor. A gente vai começar com a música Vem, Esta é a Hora. É uma música de um convite que Ele está te chamando, que independente de como você está neste momento, como o seu coração está, se ele está confuso, triste ou muito agitado, mas Ele está te chamando agora para estar concentrando, se entregando agora neste momento e entregando esse culto todo, preparando o nosso coração para simplesmente estar adorando Ele. Vamos começar. Esta é a hora da noite.
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, abra ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, envolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu.
Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Jesus, amigos, vemos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos as mãos, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais este domingo, onde nós possamos estar te louvando junto com a igreja, mesmo de modo virtual, Senhor. Pedimos que nos ajude, Pai, pelos nossos sentimentos que nos vêm de Ti, o que o mundo tem nos proporcionado com preocupações, com dores, com revoltas, a sensação de injustiça, Senhor. Peço que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Derrame, Senhor, o Teu amor, todos os Teus sentimentos, Senhor, por nós, Pai. Sabemos que o Senhor é soberano, sempre faz da Tua forma, da Tua maneira, que é o melhor para cada um de nós, Senhor. Muitas vezes incompreendido porque nós queremos que nossos problemas se resolvam logo. Mas existe sempre o porquê, o tempo correto de acontecer as coisas. Pedimos que nos ensine, Pai, mais paciência, mais compreensão e que nós possamos no dia a dia vencer esses obstáculos, Senhor. Sou muito grato, Senhor, por tantas ajudas, tantos livramentos, tantas curas que o Senhor já proporcionou nas nossas vidas. Mas logo esquecemos, queremos sempre mais, Senhor. Somos gratos pelo que já
somos abençoados por Ti, Senhor, principalmente tendo famílias maravilhosas, irmãos maravilhosos, Senhor, e que nós sempre pensamos no futuro, assim como o salmista nos sugeriu, para nos refletirmos o que o Senhor já representou na nossa vida antes. E agradecemos por isso, Senhor. E peço que o Senhor envie Tuas mensagens, Pai, através do pastor Daniel, para que possamos, Senhor, com o coração aberto para recebê-lo e cada vez aprender mais de Ti, Senhor, para que nós realmente tenhamos uma transformação verdadeira nos nossos corações, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje o tema do culto está em Mateus, no capítulo 27, versículos 41 e 42. Vamos acompanhar. Versículo 41 diz o seguinte: E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, os anciões, os fariseus, escarnecendo, diziam, 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei do Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Amém? O tema do culto de hoje é Jesus e o sofrimento. Agora convidamos o pastor Daniel para dar continuidade ao culto. Jesus e o sofrimento. Continuo nesse assunto que está presente de alguma forma na vida de todos, mas que normalmente é ignorado até que não se possa mais fugir dele. E quando a gente tem que enfrentar o sofrimento, como alguém que não estava preparado para isso, a gente improvisa. E às vezes acaba misturando as estações. Por não ter pensado antes no assunto, alguns se comportam ou raciocinam como hindus, ou budistas, ou católicos medievais. Nosso modelo como cristãos é Jesus. Como ele se comportou diante do sofrimento das outras pessoas e diante do próprio sofrimento dele. Antes de continuar, preciso dizer uma coisa para você. A gente vive num período da mais acentuada esquizofrenia racional. Pessoas misturam conceitos totalmente diferentes, antagônicos, e acham que estão sendo espertas por pegar o melhor de cada metanarrativa. Não estão, são tolas. Um exemplo é que eu estava uma vez num lugar de retiros católico, e ali eu vi uma das freiras dizer que na outra vida ela deve ter sido marceneira. Quando ela falou isso, olhando para mim, eu pensei em responder. Mas falei, eu não vou responder. Ela é freira, falando de vidas passadas, reencarnação. Vamos orar. Deus, ajuda a gente a pensar, entender, e especialmente nos entregarmos naquilo que não é possível entender. Oro, Deus, para aqueles que estão sofrendo, ou para aqueles que têm que estar junto daqueles que estão sofrendo juntos. Oro, Deus, para que o Senhor traga luz e possa nos iluminar o caminho, iluminar o raciocínio e também trazer paz ao coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Na Idade Média, o conceito pode ser resumido nessa frase do Papa Gregório o Grande. Ele dizia que a resposta apropriada ao sofrimento é suportá-lo com paciência e assim, com a ajuda da graça divina, merecer o céu. Então o sofrimento era um meio de pagar os pecados. E aqui entra até a autoflagelação, que não é ideia nova, né? Você lembra, né, que na história dos profetas de Baal, que enfrentaram Elias no Monte Carmelo,
isso já 3.000 anos atrás. Por que eles se flagelavam? Se chicoteavam, se cortavam? Para despertar o Deus que eles acreditavam, o Deus que eles serviam. E o que Elias fala para eles? Viu? Gritar mais alto, né? Vai ver se o Deus está dormindo, ou ele tem um problema de audição, ou vai ver ele foi viajar, ou está no banheiro fazendo necessidades, né? Elias tirava sarro daquela compreensão teológica dos 400 sacerdotes. Se você acredita que o sofrimento paga seus pecados, a Bíblia não fala nada desse jeito. Se você acredita nisso, não é da Bíblia que você está tirando esse conceito de estou pagando os meus pecados, né? Uma frase que a gente ouve de algumas pessoas, né? Olha, para cada oração aparece mais assombração, né? Devo ter feito alguma coisa em outra vida para estar sofrendo desse jeito. Então, se você pensa desse jeito, você está junto com as religiões orientais, com o tal do karma. Mas na Reforma, no final da Idade Média, aparece o monge Martinho Lutero, e enfatizando a seguinte frase: o justo viverá pela fé. O que quer dizer essa frase? Esse verso curto da Bíblia, escrito inicialmente pelo profeta Abacuque, então é Abacuque 2,4, e repetido pelo apóstolo Paulo pelo menos 2 vezes em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11, também está em Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé quer dizer que não somos justificados pelas nossas obras, mas pela fé na graça de Deus. As tais 95 teses de Lutero, a maior parte delas está refutando a ideia de você comprar indulgências, de você pagar um dinheiro para ter seus pecados perdoados. Ele fala isso é um absurdo. Efésios 2, 8, 9 e 10 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, isso mediante a fé. Não vem de vocês, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diferente do Espiritismo, que diz que fora da caridade não há salvação, a Bíblia diz que você precisa ser salvo pela graça, salvo pela fé na graça de Deus. E uma vez salvo, você vai fazer boas obras porque você foi criado para isso. Então, num ponto de vista, você tem que fazer boas obras para merecer a salvação. No outro que a gente estava vendo, você tem que ir sofrendo para ir pagando seus pecados para merecer a salvação. Mas o que a Bíblia diz é que ninguém pode dizer que merece a salvação. A salvação é simplesmente por receber algo que você não merece. E esse conceito é libertador, porque sua salvação não depende da sua performance. Nós somos amados por Deus que nos recebe de braços abertos. O único impedimento é você querer fazer as coisas do seu próprio jeito e não aceitar a morte substitutiva de Jesus lá na cruz, por você. Então Lutero refutou essa ideia de salvação gradual, um processo gradual de crescer em virtude para depois merecer a salvação. E fé, o justo viverá pela fé, é a confiança na promessa de Deus que nos leva a receber a salvação como um presente, que nos chega através da morte de Cristo lá na cruz. Então, para Lutero, o sofrimento levava a gente a se esvaziar do orgulho e nos conduzia a Deus. Tinha essa função dupla. Porque no sofrimento, a gente, perdendo os bens, perdendo pessoas queridas, é impossível o coração se acalmar e aguentar o sofrimento sem se agarrar a coisas melhores. Isso é, sem se unir a Deus por meio da fé. Ele diz também que o sofrimento dissipa a ilusão de que temos força e competência para dirigir nossa vida e salvarmos a nós mesmos. As pessoas se transformam em nada por meio do sofrimento. Elas se tornam, uma expressão que eu lembro do colegial, substrato de pó de mico, ou de uma irmã da igreja de Sorocaba, só o pó da rabiola. Não vale nada, de modo que podem ser preenchidos por Deus e sua graça. Lutero diz que é da natureza de Deus criar as coisas do nada. Então, para ele poder criar algo novo, ele precisa de um nada. E quando tudo que nos sobra é nada, então aí Deus pode entrar e transformar em algo significativo. Frase do Lutero aqui, ó. Deus só aceita o desamparado, só cura o enfermo, só dá visão ao cego, só ressuscita o morto, só santifica o pecador, só dá sabedoria ao tolo. Deus só tem misericórdia dos miseráveis. Enquanto você
tem saúde, enquanto você não é cego, você acha que enxerga, enquanto você acha que está vivo, enquanto você acha que não é tão pecador assim, Deus não tem como trabalhar na sua vida. Mas quando você reconhece isso, aí começa o trabalho de Deus. Continuando ainda com Lutero, né? A gente está perto do dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, né? Por isso eu estou falando mais dele, né? Lutero é conhecido por ter trazido à luz a tal da teologia da cruz, contra a tal da teologia da glória, que era comum no seu tempo. O que é a teologia da glória? É que o mundo espera um Deus forte, cujos seguidores são abençoados e bem-sucedidos quando juntam suas forças, né, suas próprias forças, e seguem as leis divinas ao pé da letra. Assim pensavam os amigos do Jó, né? Assim pensavam os fariseus na época de Jesus. Se alguém é rico, é porque ele é abençoado por Deus. E se ele é abençoado por Deus, é porque ele é uma pessoa justa. Agora, se a pessoa é pobre, então deve ser amaldiçoado por Deus. E de acordo com Lutero, os líderes religiosos da sua época, né, de 1517, pensavam da mesma forma. A mensagem surpreendente da Bíblia é que a revelação mais profunda do caráter de Deus está na fraqueza, no sofrimento e na morte da cruz. Exatamente o oposto do que a humanidade esperava encontrar em Deus. Os teólogos da glória acham que os caminhos de Deus são claramente perceptíveis. Por exemplo, os amigos de Jó. Se está tudo certo, é porque a gente vive certo e Deus está feliz. Se está tudo errado, é porque a gente vive errado e Deus está bravo. Eles achavam fácil discernir os planos e os caminhos de Deus. Mas o sofrimento do Jó era misterioso. Ele não sabia qual era o propósito daquele sofrimento. Os amigos de Jó também não sabiam, nem a gente. Lendo o livro de Jó depois de tanto tempo, a gente também não tem certeza qual era o propósito do sofrimento do Jó. Eu já ouvi alguém dizer que Jó sofreu, mas depois ele ganhou o dobro. Assim, ele era a pessoa mais rica do tempo dele. Ele teve que passar tudo aquilo para ganhar o dobro. Não faz sentido, isso não é propósito de vida. Mas o que a gente sabe é que a agonia e o sofrimento de Jó resultaram em profundas revelações da natureza de Deus, além de transformar o caráter de Jó. A frase final dele é: antes, falando para Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu achava que conhecia Deus, mas depois do sofrimento, por ter passado por tudo isso, agora conheço a Deus de verdade. Na teologia da cruz, o Messias é sofredor. Nessa teologia da cruz, os caminhos de Deus são misteriosos. Então os religiosos da época de Jesus esperavam um Messias fácil de entender também. O Messias ia chegar, ia ser alguém muito simpático ao povo de Israel. Ele ia agradecer aos fariseus por serem pessoas muito corretas, muito justas, e ia liderar o povo todo numa revolta contra o Império Romano, levando Israel à independência política. Um Messias fraco e sofredor não fazia sentido nenhum na estrutura que eles estavam imaginando para o Messias. Aliás, as pessoas que viram Jesus sofrer na cruz não tinham a menor ideia de que diante deles, diante dos olhos dele, se desenrolava o evento mais importante da história da humanidade. Quem estava ali não entendeu, né? Dava para ver, mas não dava para entender. Porque os caminhos de Deus não eram claros. Os caminhos de Deus nem sempre são claros. Aliás, quase sempre são difíceis de entender. Então, mesmo estando cara a cara com o milagre, com a graça, eles não perceberam. Só enxergavam a escuridão. Era um eclipse, né, de 3 horas. Eles viram a dor, viram a morte, a vergonha, o terror. A razão humana não consegue acreditar que Deus possa trabalhar nesse tipo de coisas. E através dessas coisas. O que será que o povo dizia sobre Jesus, ao vê-lo na cruz, depois de ter apanhado a noite toda? Isso daqui é frases modernas, né? Imagina o povão ali, reunido. Se fosse gente de bem, não tinha terminado junto com esses 2 ladrões aí. Na moral, acho que apanhou foi pouco. Né? Não era ele que vivia para cima e para baixo com aquela prostituta? Aposto que está nessa é porque coisa boa não fazia, não. Essa é a versão moderna. Né? Na Bíblia está escrito que o povo mandou Jesus descer da cruz, zombando.
Mateus 27 diz: os que passavam pela cruz blasfemavam contra ele, balançando a cabeça. E diziam assim: ei, você que destrói o santuário em 3 dias o rei edifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Fake news pegou desde aquele tempo. A acusação confusa e cheia de contradições era que Jesus ia destruir o templo e reedificá-lo em 3 dias. Hoje ele seria acusado de terrorismo, ameaça à segurança nacional. Qual foi a frase de Jesus que usaram? Porque reuniram várias testemunhas. Foi um julgamento em que eles já tinham o veredito. Jesus é culpado, ele precisa morrer. Agora a gente precisa justificar isso através de um processo judicial o mais correto possível. E cada um falava uma coisa, mas disse que não tinha coerência. E aí a frase que usaram foi essa. Ele falou que ia destruir o santuário em 3 dias e reconstruir ele. Mas a frase que Jesus usou, você pode ver lá em João 2, é: destruam esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Destruam vocês. Se vocês destruírem esse santuário, em 3 dias eu vou reconstruir esse santuário. E aí alguém até argumentou: mas eu levou 46 anos para construir esse templo, você vai reconstruir em 3 dias? Né? Pois é. Isso é o que ficou. De tanto ouvir isso, o pessoal acabou acusando Jesus de querer destruir o templo, mas você sabe a interpretação correta. Jesus estava falando do corpo dele. Se vocês destruírem esse corpo, esse templo, em 3 dias vou reconstruir ele. E em 3 dias ele ressuscitou. A frase: você é mesmo filho de Deus? Prova aí, mostra que você é filho de Deus. Lembra de outro episódio que puseram em dúvida essa condição de Jesus? Quem que falou? Se você é filho de Deus, então... E aqui eles estão dizendo: desce da cruz. Aí outros, os líderes: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Sabe, Jesus é o Salvador, é o que pode salvar os outros, justamente porque ele não salvou a si mesmo, porque ele não desceu da cruz. E ainda chamar de rei de Israel. O Pilatos, ouvindo todas aquelas acusações, sem pé nem cabeça, acabou escrevendo o escrito de dívida, a razão da condenação dele. Escreveu: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Isso deixou os fariseus bravos, falou: isso não é motivo para matar? Jesus pode dar a vida eterna porque ele venceu a morte. Ele ficou na cruz para que a gente possa descer dela. E aí tem outra falação, outra bravata, aqui outra fake news. Se você descer da cruz, a gente vai crer em você. Verdade isso? E você? Você também fica impondo condições para aceitar, para acreditar em Deus, para aceitar Jesus, para entregar sua vida para Ele? Fica procurando pretexto para não acreditar em Deus? Quem estava ali na crucificação de Jesus, todos eles viram sinais irrecusáveis, sinais ímpares, sinais singulares de que ele era alguém muito diferente. Ele dizia que podia perdoar pecados porque ele fazia milagres. Ele podia perdoar pecados porque ele era Deus. E ninguém conseguiu provar o contrário. Hoje a gente está numa sociedade, eu usei o nome aqui, sélfica. Eu não gosto muito desse negócio de colocar palavras em inglês, mas achei que tinha a ver, porque a gente usa muito essa expressão selfie, desde self-service até tirar uma selfie. Até quando você empresta a câmera para outra pessoa, pede: você pode tirar uma selfie para mim? Coisa que não faz muito sentido. Mas uma sociedade sélfica, que é muito centrada em si mesmo, o orgulho pessoal, que era uma característica de Satanás, se tornou não só aceitável, legítimo, mas é o Deus incontestável da nossa era. Quantas curtidas você tem? Quantos seguidores você tem? Então isso infla o seu orgulho. E a nossa sociedade vive num referencial secular. E muita gente que ainda tem uma crença tradicional em Deus é afetada por esse referencial secular. E essa é a turma que mais sofre quando se depara com sofrimento. Eles acreditam em Deus, mas não pensam que eles foram criados para a glória de Deus.
se sentem o centro do universo, né? Então Deus existe para cuidar da gente, para nos proteger e nos fazer felizes. Então, se vem o sofrimento, Deus deve estar falhando, não tem nada a ver comigo isso. Alguns filósofos e escritores têm falado da tirania da felicidade. Essa sociedade sélfica, ela fala muito de felicidade, ou felicidade é a coisa mais importante que você tem. Então, as fotos, você tem que estar feliz, né? Então, a gente vive debaixo desse mandamento, dessa necessidade fabricada. Você deve saber que ninguém vive o tempo todo em êxtase, em orgasmo, ou em sendo campeão estadual, nacional, do que quer que seja, rei ou rainha do concurso. Não é o tempo todo que você está com a bola cheia, assim. Mas nós nos achamos capazes de controlar o próprio destino, de decidir o que é certo e errado. E achamos que Deus tem a obrigação de fazer tudo funcionar a nosso favor, especialmente se a gente leva uma vida decente, segundo os padrões que nós mesmos estabelecemos. Eu fazia devocional com o pessoal da Semi-Liberdade, perto da igreja aqui de Sorocaba. E a maioria deles estava ali por causa de drogas, né? Estava com uma quantidade muito grande de drogas no bolso. Eu diria que 60%, 70% deles têm antecedente evangélico. Ia com a mãe, ia com a avó para a igreja, da assembleia, congregação, metodista, presbiteriana. Foram criados na igreja. E uma vez eu perguntei, a gente tinha um tempo de eu explicar a Bíblia e depois eu fazia perguntas e sempre me surpreendia com as respostas. Uma vez eu perguntei para um deles, qual que é o seu sonho de futuro? O que você quer fazer? Qual que é a coisa mais legal que você tem para fazer na sua vida? E 2 deles, em ocasiões diferentes, me responderam isso. Eu quero poder trabalhar, poder criar a minha família honestamente, pagar o leite, pagar tudo das crianças, e no fim do mês, com o dinheiro que sobrar, eu poder usar droga. Falei, rapaz, você está aqui preso porque está usando droga, e o seu sonho é poder usar droga? Ele falou, porque eu não quero roubar para poder usar droga. O que eu quero é usar minha droga de maneira honesta. Falei, puxa. Então essas pessoas acreditam em Deus. Alguns deles diziam que eram evangélicos. E não precisa ser só na Semi-Liberdade, você conhece gente que aparece na televisão de vez em quando falando que é evangélico. É traficante, mas é evangélico, né? Assim, é uma coisa muito louca, né? E esse tipo de crença num Deus, mas que não é um Deus pessoal, é chamado de deísmo. Você acredita que Deus está ali e Ele faz as coisas funcionarem, mas Ele não se relaciona com a gente de maneira pessoal. É mais assim no atacado, é mais no geralzão mesmo. Mas deixa eu falar, ainda hoje o cristianismo oferece os recursos mais eficientes para aqueles que sofrem. São os recursos melhores que qualquer outra cultura ou religião pode oferecer. Mas esses recursos se apoiam em algumas crenças básicas, algumas doutrinas bíblicas bastante robustas e específicas. Eu quero falar de 4 dessas crenças. A primeira é que Deus é pessoal, sábio e infinito, e Ele controla o mundo. Deus pessoal quer dizer que Ele conversa, que Ele se importa, que Ele sabe quem você é, não como um número, mas porque Ele está vendo você e te acompanha desde que você nasceu, aliás, antes mesmo de você nascer. Ele é um Deus sábio, então Ele consegue fazer as coisas de um jeito que você não imagina, e funciona, é muito bom. E Ele é infinito. Se Ele é infinito, nós como seres finitos, não temos como entender completamente a Deus. Então Deus é um tanto inescrutável, Ele é um Deus misterioso de alguma forma. E saber que esse Deus pessoal, sábio, infinito, controla o mundo todo, é muito melhor do que estar ao sabor do acaso, ou das forças impessoais, ou do destino, das estrelas, né? Existe um Deus pessoal que se importa e que Ele está controlando toda a história. A segunda crença é que em Jesus, Deus veio ao mundo e sofreu conosco e sofreu por nós. Isso é muito melhor do que pensar num Deus afastado, num Deus distante. E a cruz também prova que, apesar de inescrutável, Deus está do nosso lado. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim:
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Jesus, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui o versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fica aqui de tarefa para casa. Vamos decorar esse versículo. Vamos ler de novo. Lê junto comigo aqui, ó. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A terceira crença cristã é que por meio da fé em Cristo na cruz, temos certeza da salvação. Isso é muito mais reconfortante do que você ficar na dúvida se o sofrimento que você está passando é um pecado que você está pagando, pecado que você nem sabe que cometeu, pode ser dessa vida, pode ser de uma outra vida. Temos certeza, os cristãos, de que as dificuldades na vida não são punições do pecado, porque Jesus já pagou por todos eles. Para Lutero, o sofrimento é insuportável quando não temos a certeza de que Deus está conosco. Você sabe que no karma, se você acredita nessa coisa do destino, de pagar o pecado, se você está sofrendo, é porque Deus, de alguma forma, está contra você. No cristianismo, Deus está com você, está junto com você. Embora tenha sofrimento que é decorrente do seu próprio pecado. Ainda assim, Deus está junto com você. E a quarta crença, fundamental nisso tudo e que coroa a nossa base de fé, é a questão da ressurreição. Todos os que creem em Cristo serão ressuscitados para uma vida eterna com Deus. Muito melhor do que simplesmente se tornar uma substância espiritual impessoal, uma luz, uma gota de luz no meio do oceano. E a ressurreição vai além da eternidade desencarnada, etérea. Fala de uma glória inimaginável. Receberemos nossos corpos revestidos de beleza e poder sem par. Vocês lembram que o corpo de Jesus era físico, ele podia ser abraçado, tocado, ele comeu comida com os discípulos. E ao mesmo tempo ele podia entrar numa casa que estava toda trancada e desaparecer diante da vista de todos. É uma existência física que vai além da nossa compreensão. O céu não é apenas um consolo, mas também uma restauração. Receberemos tudo de volta. O amor, os entes queridos, as belezas dessa vida, mas numa escala de glória, força e alegria inimagináveis. É a reversão daquilo que é considerado irreversível. A frase que o médico usa, chegou no estado irreversível. Qual que é o estado irreversível? É o estado da morte, está indo para a morte. A ressurreição reverte isso. Sabe aquela frase, em tudo se dá jeito menos na morte? Pois é, até a morte vai ter jeito. A ressurreição é a doutrina cristã que é pessoal, você vai ressuscitar, vai ter corpo e vai poder se relacionar com as outras pessoas. Se você crê na fé cristã, você tem essa esperança. Voltando naquela sociedade sélfica, que aqui coloquei comunidade, entre aspas, sélfica, o problema da formação de uma comunidade sélfica é que, diferente da comunidade religiosa, a comunidade humanista, a comunidade secular, ela só existe quando existe alguma coisa mais importante do que os interesses individuais. Algo que receba a lealdade de todos. Mas a valorização do indivíduo, quando eu tenho a palavra final sobre o que é certo e errado, e as redes sociais amplificaram absurdamente essa opinião, não importa o que a pessoa diga, e quando nada é mais importante que o meu direito de viver do jeito que eu bem entenda, a comunidade unida e solidária é corroída, desmorona, a civilização desmorona. Se você vive sozinho, vai enfrentar o sofrimento sozinho. E aí o eco é maior. E por ser individualista, por ser sélfica, a sociedade de indivíduos se aglomera apenas em torno de efemeridades, coisas passageiras, dos ídolos vazios que são os artistas, os jogadores de futebol, os youtubers, os times, agora está em torno de políticos, em torno da moda, dos gostos tribais, mas uma aglomeração impessoal, dos Star Wars. Não sei, no sofrimento a gente precisa de alguma coisa além do coitadinho dele.
Quando a gente está sofrendo, a gente precisa de alguém de verdade, que entenda a gente, que tenha uma empatia. E isso, numa sociedade que é individualizada, cada um por si, não existe mais. Por isso, por mais até que uma pessoa se declare, no sofrimento é natural seu impulso de buscar a Deus, ou alguma outra autoridade espiritual, algum guru. E aqui tem um tabu, né? Drogas. O uso de drogas é a admissão tácita de uma verdade proibida na cultura ocidental. Qual verdade? A de que para a maioria das pessoas a felicidade é inalcançável. Essa é a frase do John Gray, um filósofo. A vida humana é inevitavelmente difícil e infeliz para a maioria das pessoas e vai continuar sendo. E se você não acredita numa vida após essa que a gente está vivendo, então toda a felicidade possível que você tem vai ser nessa vida e nesse mundo. Nessa vida miserável, nesse mundo perdido. E se você já viu que não vai ser feliz, que alternativa resta senão uma felicidade química? Ou abreviar a sua infelicidade? Aí aparece o suicídio. Não sei quantos conhecem esse Viktor Frankl. É um psiquiatra famoso, um judeu austríaco, que viveu ali de 1905 até 97. Ele foi criador de uma terapia baseada na busca pelo sentido da vida, a logoterapia. Ele foi aprisionado em campos de concentração nazistas. Ele passou 3 anos divididos em 4 campos de concentração. Ele dizia que a chance de sobreviver a um desses campos era de 1 em 28. Cada 28 pessoas que entravam, 27 eram mortas, só uma sobrevivia. E ele passou em 4. Então, para quem sabe um pouco de probabilidade, 1 em 28 vezes 1 em 28 dá 1 em 600 mil. Ele fala, eu fui agraciado. De 600 mil pessoas que entraram comigo, só eu sobrevivi. Ele se perguntava por que alguns no campo de concentração, com tanta miséria, com tanto sofrimento, lutavam para sobreviver. E aí quando ele sai do campo de concentração, quando termina a guerra, ele vai ver pessoas que se matam por razões mais banais possível. Os pais dele, a esposa dele, a irmã dele foram enviados a campos de concentração diferentes. E só ele e a irmã sobreviveram. Sem um sentido para a vida, as pessoas são levadas aos labirintos das neuroses e de outros fantasmas como a depressão e as drogas. E ele diz assim nesse livro, Em Busca do Sentido, é um livro muito interessante, está sendo editado até hoje. Ele diz assim que uma das maneiras de descobrir o sentido da vida é através do sofrimento inevitável. E aí a gente tem um problema, porque venderam para a gente, fizeram a nossa cabeça para pensar que a essência da vida é a busca pela felicidade. Então, se o sofrimento chega, não tem mais como ser feliz. Viver com sentido não quer dizer que esperamos algo da vida, mas que a vida espera alguma coisa da gente. E quando o sentido da vida não vai além da felicidade pessoal, o sofrimento pode levar rapidamente ao suicídio. Quero contar 2 histórias aqui. Uma narrada pelo pastor William Willimon. Ele conta de pais cristãos que receberam... que tinham acabado de ter um filho. E ele foi visitá-los no hospital. E ao chegar lá, os pais estavam apreensivos. Não tinham visto o bebê ainda, porque o médico disse que teve um probleminha no parto. Teve algumas complicações. Enquanto ele estava ali com o casal, o médico chegou. E explicou que o bebê nasceu com síndrome de Down e alguns probleminhas respiratórios. E o médico disse que isso podia ser solucionado. Era só deixar a natureza seguir seu curso e em poucos dias o problema seria resolvido. A criança morreria naturalmente, se fosse deixada sem cuidados adicionais. E o casal falou assim, não entendi, assim, por que a gente não pode resolver o problema respiratório se é fácil de corrigir? Aí o médico vai explicar de novo, criar um filho desse jeito estressa muito a família, estressa o casal. Vocês devem saber, tem um monte de gente que se separa, divorcia por causa de uma criança como essa. Vocês não amam um ao outro? Deixa essa criança para lá. E ele ainda vai argumentar ao médico, Você acha que seria justo expor seus outros 2 filhos a um problema como esse? Pensa nisso, olha o problema que vai causar na sua vida. E a mãe, cristã, ela disse assim, de fato,
quando ouviu a palavra sofrimento, ela falou, puxa, isso é verdade, a gente nunca sofreu. A gente, assim, não lembro de ter tido dificuldades na nossa vida. E aí ela explica sobre a mão de Deus, né? E conclui assim, ó, entendo bem por que Deus escolheu a nossa família para receber esse bebê. Porque nós podemos servir a Ele, podemos mostrar a glória de Deus para as outras pessoas através da vida dele. E os nossos filhos vão ficar bem. E se a gente pensar profundamente, a gente está recebendo uma oportunidade maravilhosa. Aí o médico olhou para o pastor ali e falou, ó, vê se põe juízo na cabeça deles, né? E o médico saiu. Mas existia um raciocínio diferente do raciocínio do mundo. O raciocínio do mundo diz assim, se você vai receber um problema, joga o problema fora. Se você tem a oportunidade de se livrar do problema, faça isso o quanto antes. Mas alguém que é cristão, quando vê o sofrimento, quando vê o problema, fala, puxa, né? Isso pode ser um jeito de servir aos outros e de glorificar a Deus. Não vou explicar aqui, mas vocês devem conhecer a história do Henry Nouwen. Henry Nouwen foi um acadêmico, um scholar, né? Alguém muito inteligente, vários doutorados, não sei se vários, tinha doutorado, vários pós-doutorados, professor nas maiores universidades do mundo, largou tudo para ir trabalhar com deficientes mentais. Ele falou, ali encontrei a Deus, ali encontrei um propósito para a minha vida. Mas deixa eu contar a segunda história. A segunda história é do Naaman, está lá em 2 Reis, capítulo 5. Naaman foi um comandante condecorado, herói de guerra do exército sírio. Ele era honrado pelo rei, poderoso, rico e leproso. Ele sofria terrivelmente e sabia que era uma morte lenta, aos poucos, aos pedaços, né? E aí uma menininha, escrava judia, contou do Deus de Israel. Se o meu senhor, né, comandante Naaman, fosse para Israel, lá ele seria curado. E aí o Naaman resolve ir para Israel. Viajou para lá com dinheiro, com oferendas, né? O texto fala que ele levou 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. E uma carta do rei da Síria, né? Fiz uma conta rápida, o ouro está em alta, né? 1 quilo de ouro hoje vale R$ 346.530. Então, arredondando, 72 quilos dava 25 milhões de reais. A prata é coisa pouca, só 1,5 milhão de reais, né? Mas levou um dinheirão. Por que ele levou esse dinheiro? Para pagar o tratamento que fosse. E chegou em Israel, ele foi procurar a pessoa mais poderosa de Israel, o tal do rei de Israel. E entrega a carta. Ó, eu vim aqui para ser curado. E quero ser curado agora. É interessante, né? Porque muitos de nós, quando tem dinheiro, quando conhece as pessoas certas, né? Eu sou amigo do chefe do departamento de medicina, né? A gente acha que tem o direito de exigir coisa dos outros. Mas aí o rei de Israel, ouvindo aquela exigência, ele rasgou a roupa dele e falou, você está louco, né? Você está pedindo para mim uma coisa que só Deus pode fazer. Talvez a gente precise ouvir o rei de Israel também. Porque muitas vezes a gente acha que consegue as coisas do nosso jeito, com a nossa força, com o nosso dinheiro, com a nossa fama, com uma carta de recomendação. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Como é dito no mundo, né, a dor e o sofrimento têm raízes espirituais. E às vezes não é só a técnica, não é o remédio certo, não é a cirurgia certa, não é o melhor cirurgião do mundo que vai fazer a coisa dar certo. No mundo existem sofrimentos não só de doença, mas sofrimento por causa de crise econômica, crise política, a invasão de um país por outro, seca, fome. E nessa época de eleições você vai ouvir muitas promessas, né, para acabar com a miséria e o sofrimento. Mas como é dito no Senhor dos Anéis, após uma derrota e uma trégua, o mal sempre toma outra forma e desperta novamente. O mal não vai ser derrotado pela nossa tecnologia, não vai ser derrotado pela nossa força.
A gente está num mundo que sofre e a gente precisa estar com Deus. Naamã deixou a riqueza, a técnica, a perícia, o orgulho de lado para se voltar a Deus. Em vez de arrogantemente confiar em si mesmo e em outras pessoas, ele se aproximou de Deus. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes naquele riozinho, riachinho, e ele foi curado não só fisicamente, mas curado espiritualmente. Ele se aproximou de Deus, sua alma ficou cheia de graça e alegria. O sofrimento levou o general à salvação. Isso não explica por que as pessoas sofrem e nem é uma justificativa para o sofrimento, mas encaixa no ensino bíblico de que o sofrimento desperta as pessoas para Deus. Por razões além do nosso conhecimento, até Jesus, para oferecer a salvação e a graça dele, fez isso através do seu sofrimento infinito na cruz. Da mesma forma que Jesus nos amou bastante para enfrentar o sofrimento com paciência e coragem, nós temos que aprender a confiar nele o suficiente para fazer o mesmo. E assim como o sofrimento e a fraqueza de Cristo enfrentados assim resultaram no poder da ressurreição, o mesmo pode acontecer conosco. Josué, sucessor de Moisés, disse: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando hoje. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Quem você vai servir? Os deuses dos seus pais? Os deuses antigos? Os deuses modernos? Ou você vai servir ao Senhor? Oremos. Deus, nós reconhecemos nossa limitação e que o sofrimento às vezes é muito difícil de entender. Mas começamos a perceber que Jesus enfrentou o sofrimento com perseverança e paciência. E a gente percebe através de tantas histórias registradas na Bíblia que o sofrimento aproxima as pessoas do Senhor. Então oramos, Deus, para que quando enfrentarmos situações como essa, possamos também humildemente nos despir do nosso orgulho, da nossa prepotência, arrogância e possamos, como Naamã, nos aproximarmos de Ti. Faz-nos mais perto do Senhor. Oro, Deus, especialmente para aqueles que estão ouvindo essa palavra e ainda não tomaram decisão, e que possam fazer como Josué desafiou os seus conterrâneos. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Se você quer servir o Deus do acaso, quer servir as estrelas, quer servir seus antepassados, faça isso. Ou se você quer servir a busca frenética pela felicidade, faça isso. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Deus dá essa fé de buscar o Senhor, de entregar a vida para Ti e de ter essa comunhão contigo. Abençoa aqueles que estão passando por sofrimento. Traz o Teu consolo, mas mais do que o consolo, que o Senhor possa conduzi-los no meio do sofrimento. Que eles possam aprender e se aproximem cada vez mais de Ti. A gente não entende tudo o que a gente passa. E reconhecemos que o Senhor continua no controle, mesmo quando a gente não está entendendo. Reconhecemos que o Senhor é sábio e por isso, mesmo que a gente não entenda, a solução vai ser a melhor possível. Então ajuda-nos a ter essa fé. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso momento da ceia. Essa é a última ceia desse ano. A gente está no mês de outubro, a gente vem fazendo nos meses pares. E em dezembro, o último domingo, é já celebração do Ano Novo, então a gente não vai estar fazendo. Se você já tem aí seu pão e seu suco de uva preparado, vamos ter um tempo de oração silenciosa, porque vocês sabem que a ceia celebra o sacrifício que Jesus fez por nós. Mostra o corpo e o sangue de Jesus. Então vamos ter um tempo de oração.
Deus, tem misericórdia de nós. Longe de ser por nosso mérito. Pelo contrário, é só por Tua graça e por Tua misericórdia que nos aproximamos da Tua mesa. Abençoa esses elementos que vão ser usados nesse memorial. E ajuda-nos, Deus, a lembrarmos dos nossos pecados, confessarmos eles e deixarmos eles. Renova nossa aliança contigo. Em nome de Jesus. Amém. A ceia é para todos aqueles que foram batizados e têm essa decisão consciente de que são seguidores de Jesus. Então, por favor, sirvam o pão. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, pegou o pão, agradeceu a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão. Obrigado, Senhor, pela provisão material. Obrigado, Senhor, pela provisão espiritual da salvação. E aí ele parte o pão e dá aos seus discípulos, dizendo: comam, esse é meu corpo que é partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. De modo semelhante, depois de haver enseado, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Vocês anunciam a morte do Senhor todas as vezes que fazem isso, até que Ele venha. Então façamos isso, anunciando e esperando a volta de Cristo. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa semana, que Deus fortaleça a fé e vamos continuar crescendo. Neste momento teremos um momento de oferta, é um momento que nós podemos devolver nossos dízimos e ofertas como forma de gratidão e fidelidade. Aqui na tela nós podemos ver os dados bancários da igreja, onde pode ser feito o depósito bancário ou a transferência. Se você tiver qualquer dificuldade, você pode estar entrando em contato com os presbíteros da igreja. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança
Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem se mantido fiel, mesmo nós sendo infiéis com o Senhor, Deus. Nós queremos te agradecer pelo cuidado, pelo carinho, e que o Senhor possa estar nos abençoando e abençoando a igreja. Que nós possamos estar cumprindo a tua missão e o teu propósito aqui na terra, Senhor. Use essas ofertas, esses dízimos para estar engrandecendo somente o teu reino, Pai. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor possa estar nos guiando nesse momento de dificuldade e que nós possamos estar crescendo, Senhor, na tua palavra. Eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção. Este povo que se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Agora a gente vai fazer oração para encerrar. Obrigado, Deus, por aquilo que vimos e ouvimos. E pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, você deve conhecer algum amigo que esteja passando por algo parecido com uma depressão, não é mesmo? Você sabia que a depressão pode ter várias raízes? Pois é, no dia 31 de outubro, falarei sobre uma dessas raízes, que é a questão da identidade nebulosa, que afeta em especial os jovens e adolescentes. Não perca a oportunidade de convidar seus amigos para participar dessa live. Você pode usar o código dessa voucher que está aparecendo na tela agora, para conseguir se inscrever gratuitamente no site do Mais Barnabés. Não se esqueça, será no próximo sábado, dia 31, às 7h30 da noite. Te espero lá.